Apocalipse capítulo número 2, versículo número 18, os irmãos que acharam digam amém. Amém. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetros de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos aqui hoje à noite? Tá, não diga que eu não avisei. Vamos orar. Senhor Jesus, expomos o nosso coração à Tua palavra, e com todo o amor, temor e reverência do mundo, pedimos ao Espírito Santo de Deus que fale ao nosso coração nessa noite, e que o Senhor possa nos abençoar e promover ainda mais da vida de Deus em nosso coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. A minha palavra se chama Jezabel e os seus filhos. Você provavelmente já ouviu falar de Jezabel, e hoje eu quero colocar os olhos especificamente naquilo que o versículo 23 diz, daquilo que nós lemos, quando o Senhor Jesus fala a respeito dos filhos de Jezabel. Os primeiros 3 capítulos de Apocalipse são as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, tão conhecidas. Eram igrejas físicas, temporais, mas a maioria dos estudiosos também vai dizer que as cartas têm um teor profético, né? Elas são apocalípticas, afinal estão no Apocalipse. Tem a ver com eras que a igreja enfrentaria, com tempos que a igreja passaria, ou com momentos que estariam na vida da igreja, especialmente na época do fim dos tempos. Quando ele vai escrever a igreja de Tiatira, ele faz um elogio às suas obras, de que suas obras já são mais do que eram anteriormente, mas Jesus rapidamente muda o foco e quer tratar de um assunto muito importante. Parece que Jesus está com aquilo assim, engasgado na garganta. Sabe quando você encontra alguém que você fala, oi, bom dia, tudo bem? Você já quer despejar o assunto? Jesus dá uma saudação ali, mas tem algo que ele precisa falar para aquela igreja, e ele vai falar a respeito de Jezabel, algo que está ali, que age com sedução na vida do servo de Deus, que está promovendo imoralidade sexual na vida das pessoas e no meio daquela igreja. Bom, tem 3 interpretações sobre esse ponto da Bíblia aqui em Apocalipse capítulo número 2. O primeiro é que realmente existia lá uma mulher que se chamava Jezabel, e que essa mulher estava tocando fogo no barraco. A segunda interpretação é de que não havia mulher nenhuma, de que era um pensamento, uma doutrina que estava no meio deles. E a terceira interpretação é de que havia uma mulher, ou um grupo com essa mulher, e que por causa das obras que eles estavam promovendo, então é evocado sobre eles o nome de Jezabel. O que você está fazendo é o mesmo que Jezabel fez. Eu fico mais com essa interpretação. Todas as outras têm os seus caminhos, mas me parece mais coerente com o resto daquilo que você lê na Bíblia. Então, aquilo que aquela mulher ou aquele grupo estava promovendo dentro da igreja se assemelhava àquilo que Jezabel fez no Antigo Testamento. Eles estavam colocando uma doutrina falsa dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Que doutrina era essa? Eu tentei dar uma comprimida aqui em pontos para você sacar o que estava acontecendo. Tiatira não era uma igreja que tinha, não era uma cidade que tinha um grande centro de adoração ao imperador. Não era esse o problema de Tiatira.
O lance aqui era uma cidade comercial, e cada tipo de comércio tinha os seus grêmios, era o nome que se dava, tipo sindicato, mais ou menos hoje. E a cidade era muito comercial, vendia de tudo, e para você ir bem na cidade, você tinha que estar afiliado a um desses grêmios. Só que o lance é que nesses grêmios, quando esses grêmios se reuniam para discutir ali as suas coisas, eles comiam comida sacrificada aos ídolos, e depois, quando a reunião acabava, eles emendavam no bacanal, eles emendavam ali em tudo que era imoral, em todas as ilicitudes. Então a coisa comia solta, ninguém era de ninguém. E o que estava acontecendo? Esse grupo, esse pensamento estava na igreja de Tiatira, estava dizendo: vocês não podem dizer não para isso, porque se vocês disserem não para isso, vocês vão morrer comercialmente. Então vocês podem ir lá, e não só vocês podem ir lá, como vocês devem ir lá. E em indo lá, e estando lá, o que vocês têm que fazer é participar avidamente. Vocês têm que como se entreguem, façam aquilo que tem que ser feito. Então era um pensamento que os pecados da carne, eles eram tolerados. Eles estavam ensinando o que chega à ideia que está passando aí, e isso é muito parecido com a doutrina dos nicolaítas. Se você já estudou a Bíblia, você sabe o que eu estou falando. Essa doutrina, ela dizia basicamente o seguinte, que a melhor maneira de vencer o pecado era conhecer Satanás nas suas profundezas. Por isso que no versículo 23 o Senhor vai dizer assim: porque eles têm dito que conhecem as profundezas de Satanás. Então ele dizia: quanto mais você conhece o inimigo, quanto mais você faz as coisas que ele faz, quanto mais você sabe como ele age e faz as coisas das quais ele age, então aumenta a sua possibilidade de vencê-lo. Então dizia-se que nessa doutrina que não tem vantagem ou não tem sentido nenhum vencer o pecado sem experimentá-lo, que você só pode se opor a uma coisa que você realmente se opõe ou que você realmente participa. E o grande segredo dessa doutrina estava em fazer tudo isso avidamente. Se você fizesse tudo isso avidamente e ainda assim continuasse vindo na igreja, então você tinha encontrado o que era um cristianismo certo. Você entende isso? Estava boa a coisa lá, né, irmãos? Estava simples a história. Então era uma nova versão do cristianismo, um cristianismo mais liberal, um cristianismo sem regras, sem doutrinas, sem dogmas, sem muito não pode, sem não faça isso, sem não faça aquilo. Quase um tipo de ecumenismo. Então, já de saída, de largada aqui, eu posso concluir uma coisa com você hoje à noite: que existe uma atuação espiritual para que as pessoas construam uma religião onde não é necessário arrependimento dos pecados, nem conversão a Jesus Cristo. Essa história não é nova. Existe uma atuação espiritual para que as pessoas montem a sua religião na grande prateleira da fé. Elas olham assim e falam: eu fico com isso aqui que o bispo pensa, eu fico com isso aqui que o pastor tal pensa, eu fico com isso que o apóstolo diz, eu fico com essa parte do pensamento dessa igreja, eu fico com isso aqui. E aí eu monto para mim o meu self-service do cristianismo, o meu à la carte. Eu dou uma chegadinha no budismo também, estou sempre acendo uma velinha de vez em quando, e aí eu vou assim montando. É um cristianismo do qual eu não preciso me arrepender, e muito menos que dirá aceitar o Senhor Jesus Cristo, render a vida a Ele. Quem é Jezabel? Que Jesus diz: Jezabel e as suas obras. Jezabel você vai encontrar no Antigo Testamento, de 1 Reis capítulo 16 até 2 Reis capítulo número 9. E com certeza o que está acontecendo aqui é uma referência a essa Jezabel. Ela está sendo evocada. Então a gente vai ver Jezabel, uma princesa fenícia, que se casou, que era filha de Et-Baal, que se casou com Acabe. O seu nome significava casta, que não tinha nome melhor para significar Jezabel, casta. E é Jezabel quem vai trazer para dentro de Israel o culto à fertilidade, o culto a Aserá, o culto a Astarote. É ela quem vai instituir dentro de Israel Baal e os Balaíns. Baal é um tipo de deus pagão e os Balaíns é o plural de Baal. Então todos os tipos de Balaíns. É ela quem vai fazer esse culto pagão se tornar oficial dentro de Israel. É ela quem vai, quando chega, já de cara matar os profetas do Senhor. Ela vai contratar 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Astarote, para ficar ali prestando culto para eles o dia inteiro. Vai perseguir os profetas do Senhor, vai introduzir dentro de Israel esse culto pagão, vai misturar religião com prostituição, porque ela serve a Deus da fertilidade, não tem outro jeito. Qual é o jeito de cultuar a Deus da fertilidade, irmãos? Ela vai colocar isso ali dentro. Ela não vai só perseguir os profetas, mas ela vai promover o paganismo. Vou falar um negócio para você, irmão. Ô mulherzinha ruim,
Era pior que a Nazaré lá daquela novela, lembra? Só riu quem já, né? É pior que a Carminha, da época que nós assistia, né, irmãos? Acabou o Globo na sua casa, né, irmãos? Acabou, né? Não, mas essa mulher aqui era ruim. O Thanos perto dela não dava para saída. Não dava. A Bíblia não diz que Satanás tem uma companheira, mas se tivesse, era Jezabel. Esposa do capeta. Ô, mulherzinha ruim. Tanto é que assim como a Babilônia é símbolo de perdição, Jezabel se torna o símbolo da prostituição na Bíblia. Quando ela é invocada, é disso que a Bíblia está falando. Só que Jesus está dizendo que não é só Jezabel tem os seus filhos. Apesar de que quando a carta foi escrita, Jezabel já tinha morrido há 800 anos, ela ainda continuava viva naquela geração, através dos seus filhos. Esse espírito era capaz, e eu a partir de agora eu quero tomar essa licença de chamar de o espírito de Jezabel, porque havia uma influência satânica sobre aquele grupo ou aquela mulher, e Jesus toma a licença de dizer que era uma influência de Jezabel. Esse espírito de Jezabel se reproduz em seus filhos. E o que eu estou aqui para te dizer hoje à noite é que quando você acolhe, quando você os abriga, quando você os alimenta, eles vão crescer. É por isso que Jesus diz: não só enfermarei Jezabel, mas vou aniquilar os seus filhos. Porque eles vão crescer. Se eu der guarita dentro de mim, se eu der guarita, se eu abrir espaço, eles vão tomar conta de duas coisas: da mente e do coração. Repita comigo: mente e coração. É disso que os filhos de Jezabel tomam conta, porque Jesus diz, depois que enferma Jezabel, depois que aniquila os seus filhos, ele diz: então todos saberão que eu sou Deus que sonda as mentes e os corações. Porque esse é o lugar onde o espírito de Jezabel e seus filhos querem habitar e aniquilar a nossa mente e o nosso coração. Jesus está avisando a igreja, que representa essa igreja dos fins dos tempos: irmão, Jesus está para voltar. A cada dia que passa, o nosso Senhor está mais perto de voltar. Leia os sinais. A cada dia que passa, quando essa igreja chega perto do fim dos tempos, mesmo com Jezabel na nossa era, morta mais de 2.800 anos atrás, o seu espírito ainda se reproduz nos seus filhos, e os ataques demoníacos têm sido feitos sobre a vida de jovens, adolescentes, casais, casamentos. Nós temos visto esse ataque sobre a mente e o coração. Como que esse espírito que se manifesta nesses dias, e tinha certa característica no Antigo Testamento também. Não dá, porque se a gente fosse pegar característica por característica de Jezabel, é ruindade demais. Eu separei algumas só, algumas que estavam claras, por exemplo, que faziam parte daquilo que Jezabel era: a manipulação. Quando Jezabel chega, a primeira coisa que ela faz é manipular as coisas. Ela manipula Acabe, porque Acabe, desculpa irmãos, era um baita de um pau mandado. Isso aí que Acabe era, homenzinho frouxo. Acabe, homem frouxo não dá certo. Os homens esquisitos. Amém. Amém, irmão. É isso. Frouxo, diz a Bíblia, 1 Reis 21, 25. Acabe se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Por quê? Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. 1 Reis 21, 25. Começa a manipular Acabe, daí vai manipular Elias. Só que Elias é aroeiro, irmãos. Aleluia. Aqui não. E aí quando ela tenta manipular Elias, ela fica brava, fica doida. Já eu volto nessa história. Tem um momento em que Acabe quer a vinha de Nabote. Lembra dessa história? Vende para mim. Nabote fala: isso aqui era do meu pai, não vou vender, quero ficar com essa terra. Jezabel fala: por que você está triste, Acabe? Pô, fui comprar a vinha de Nabote, não quis vender para mim. Ela falou: deixa comigo. Sabe o que essa mulher fez? Armou um plano, chamou os anciãos, falou que Nabote estava blasfemando contra Deus, desrespeitando o rei, mandou matar. Falou: toma, Acabe, a vinha é sua. Manipuladora, manipulando as situações. E há uma diferença, irmãos, entre motivação e manipulação. A motivação, porque nós devemos motivar as pessoas. Só que quando você está motivando alguém, ou é para o bem da pessoa, ou é para o bem comum. Isso é motivação. Mas a manipulação não. Quando eu estou manipulando alguém, não é nem para o bem da pessoa, nem para o bem comum, é para o meu bem. Isso é manipulação. E era o que Jezabel era craque em fazer. Eu vejo em Jezabel uma característica muito clara, porque Jezabel era uma mulher casada de espírito solteiro. E quantos casados eu tenho visto hoje que são casados no papel e no dedo, mas o espírito está solteiro?
Ele casou, mas ele quer ter o tempo com os brothers. Ele casou, mas ele quer fazer a agenda dele terça, quarta, quinta e sexta longe de casa. Futebol, no outro dia é Billy Nights com os colegas, no outro dia é academia, no outro dia é isso. E a esposa? E a família? Não, mas ele é casado, mas ele tem uma mentalidade solteira. E Jezabel operava assim, diz a Bíblia em 2 Reis 9:22, que paz há enquanto perduram as prostituições da tua mãe Jezabel, assim como as suas muitas feitiçarias. Isso é uma clara manifestação quando a gente não tem um espírito que se prende ao outro, porque ela vivia na prostituição. Quando a gente diz: eu não preciso manter os meus votos de casamento, eu não preciso manter a fidelidade, eu não preciso manter a minha mente limpa. Quantas pessoas que estão sendo influenciadas por esse pensamento de luxúria, de perdição, de imoralidade. O texto de Apocalipse vai nos dizer: eu te dei um tempo para você se arrepender. Se arrepender do quê? Se arrepender da sua prostituição. É disso que você tem que se arrepender. Apocalipse 2, versículo número 21. Então, quando a palavra do Senhor está nos dizendo isso, está dizendo que os filhos de Jezabel eram aqueles que praticavam essa obra e que reproduziam isso. E por que eles têm que morrer? Porque a gente tem que entender que ou a gente os para no estágio embrionário, quando eles tentam achar alguma conexão no nosso coração, ou talvez seja tarde demais, porque se você abrigá-los, se você alimentá-los, se você abrir brecha, os filhos de Jezabel vão tomar conta da sua e do seu coração. É aqui onde eles querem ocupar e tomar o seu espaço. Não deixe essas coisas crescerem dentro de você. Grava o que eu vou te dizer: pequenas concessões espirituais levam a grandes catástrofes. Pequenas concessões espirituais levam a grandes catástrofes. Pastor, é só uma olhadinha, é só um tequinho, 2 dedinhos, é só uma concessão. Pequenas concessões, filhos pequeninos, embrionários, que encontram espaço na mente e no coração e que vão crescendo se a gente não arrancá-los como devemos arrancar ervas daninhas. Jesus chega a dizer que aquele povo está lidando com as profundezas de Satanás, e ninguém sai do céu para lidar com as profundezas de Satanás da noite para o dia. É um processo, é uma degradação processual e contínua. Ela teve tempo para se arrepender da prostituição. A Bíblia, o significado da palavra prostituir na Bíblia significa infidelidade em geral, tanto espiritual quanto conjugal. Prostituição é uma infidelidade conjugal ou espiritual, e é daí que surge uma palavra que tem atormentado uma geração, porque prostituição é a palavra grega porneo, que é da onde nós tiramos a palavra pornografia. É a junção de 2 palavras gregas, pornos e grafia, que é imagem, escrever. Então, a pornografia é a visualização de algo que é imoral e lascivo. E, pasme vocês ou não, nós estamos diante de uma geração que está sendo comida pela pornografia. Não é só os meninos solteiros não, um monte de homem casado vendo pornografia de madrugada em casa. Tem uma estatística que diz que 1 em cada 5 pesquisas na internet no mundo é sobre pornografia. 1 em cada 5 pesquisas é sobre pornografia. Casais que estão trazendo isso para dentro do seu casamento, homens que vêm lá, aquela mulher que é paga para ficar pendurada lá não sei na onde e quer botar isso dentro de casa. Por que? Tá, deixa aqui. Não, é sério. Deixa para os casais. Pornografia. Jesus está dizendo: dei tempo para você se arrepender da sua prostituição. Pode ser que nesses últimos dias, com o avanço tecnológico que está na palma da nossa mão, um vento que Satanás tem soprado, o sopro do enxofre sobre nossas mentes e coração, seja um coração que é consumido por aquilo que é pornográfico, porque grande parte da indústria da mídia trabalha com isso, nos incita a isso. Há uma profecia em Malaquias capítulo número 4, versículo número 5, a Bíblia diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, mesmo passados milhares de anos entre o confronto de Elias e Jezabel, mesmo que ela tenha filhos, o Senhor está nos dizendo nessa noite: todas as vezes que o espírito de Jezabel se levantar e tentar se manifestar, eu enviarei para a minha igreja e para o meu povo o espírito de Elias.
eu enviarei para o meu povo. É isso que você vai ver depois que essa profecia já se cumpriu. E qual era a característica de Elias? Basicamente, por exemplo, Elias era um homem de uma oração apaixonada. Elias podia orar e o céu se fechar, podia orar de novo e o céu se abrir, ele podia orar e a natureza responder, ele podia orar e o milagre acontecer, coisas aconteciam. Um homem que tinha uma oração fervorosa. Você está orando fervorosamente? Quando Elias confronta Jezabel, o que ela faz, irmãos? Ela manda destruir os altares. Vamos destruir os altares. É assim que o espírito de Jezabel age. Ele vai destruindo os altares da oração no coração dos crentes, vai derrubando esse altar vez após vez. Porque, irmãos, Deus não quer só que você venha aqui domingo após domingo. Ele quer que você tenha um altar. Ele quer que haja um altar em você, que você seja um altar e que você tenha um relacionamento com Ele. Não adianta vir aqui se você não tem um altar. Não adianta colocar os pés no altar se em você não há um altar. Não adianta se esconder atrás do outro para dizer: meu pai tem um relacionamento, minha esposa é de oração, fulano de tal tem isso. É você e Deus, é você e o Senhor. O Senhor quer que haja um altar na sua vida. Porque os impedimentos que a gente vê hoje em dia, não adianta vir aqui, irmão. Às vezes a gente vem aqui e a gente recebe, se sente um pouco melhor, dá uma energizada dentro da gente, mas quando a gente sai daqui, a gente sai para correr para o pecado, sai para voltar a fazer tudo aquilo que a gente estava fazendo. E Deus está dizendo: eu não quero isso. Esse é o Espírito que virá no fim dos tempos. O Espírito que virá no fim dos tempos é o Espírito onde o altar foi derrubado. Não é isso que Deus quer de nós. Então esse impedimento que você tem para orar não é uma coisa só natural, é sobrenatural, é espiritual. Há uma força satânica que vive querendo colocar o seu altar terra abaixo, mas você tem que se posicionar no espírito de Elias e dizer: o meu altar vai permanecer em pé. Vai permanecer em pé. É por isso que você que tem insônia, quando você resolve orar, você dorme. É uma luta espiritual que a gente tem que se posicionar. Vai orar ao Senhor, a mente vai embora. Tem uma luta ocorrendo naquele momento e a gente tem que vencer ela. O espírito de Jezabel se manifesta claramente onde há essa luxúria, onde essa quebra dos altares. Mas eu vejo que há mais, é onde eu quero chegar aqui com você hoje à noite. Eu vejo que o espírito de Jezabel se manifestou claramente como seus filhos agem, se manifestou claramente na vida do profeta Elias. 1 Reis, capítulo número 19, versículos 4 e 5, se você quiser abrir. A palavra do Senhor nos diz: depois que Elias venceu os profetas de Baal, ele entrou na rota de colisão com Jezabel, e ela o ameaçou. E depois que ela o ameaçou, 1 Reis 19, versículo 4, a Bíblia diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, falando de Elias, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. 1 Reis 19, versículos 4 e 5. Quando Elias se viu ameaçado por Jezabel, 3 coisas aconteceram na sua vida: medo, desânimo e depressão. Medo, desânimo e depressão. Correu para debaixo de uma árvore e disse: Senhor, tira a minha vida, eu quero morrer, eu estou cansado, eu estou desanimado. Aquela ameaça de Jezabel, aquele ataque dela sobre ele, afetou as suas emoções, afetou a sua personalidade, a sua identidade. Essas são as 4 áreas em que os filhos de Jezabel atuam, que querem invadir a sua mente e o seu coração, como diz o versículo de número 23. Quais são elas? Luxúria, medo, desânimo, depressão. Luxúria: eu vou me envolver com toda e qualquer situação sexual e ninguém tem nada a ver com isso. Todo tipo de pornografia, todo tipo de sexo ilícito, traição, imoralidade. Medo, um pavor que as pessoas têm hoje. Síndromes, quantas síndromes comportamentais novas estão existindo hoje. As doenças ligadas aos transtornos de ansiedade. Nunca se ouviu falar nisso antes na história da humanidade, nunca. Pessoas que têm medo do amanhã, medo de ficar doente, medo de morrer, medo daquilo que virá. O desânimo, pessoas que dizem: eu não quero fazer nada, só quero ficar em casa, eu quero ficar deitado na minha cama, eu não quero ver pessoas, eu não quero ver gente, eu não quero fazer nada.
depressão, uma tristeza profunda, porque, irmãos, ficar triste não é pecado, mas e nem ser deprimido é pecado necessariamente, mas o que nós temos visto hoje em dia é essa tristeza profunda, que está arraigada à alma das pessoas, que as impede de viver. A vida se tornou cinza, a vida se tornou escura, é uma pessoa que diariamente está sendo consumida pelas suas lágrimas. E quantos não são testemunhos, ou as histórias de mesmo pessoas que servem a Jesus, que já pensaram em se matar, que já pensaram em tomar uma dose cavalar de remédio, que já pensaram na forca, que já pensaram em se jogar de uma ponte, ou se entrar na frente de um ônibus, diz, deu para a minha vida, eu não quero mais viver. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se tu entende onde eu estou querendo chegar hoje, não é normal. Irmãos, luxúria, medo, desânimo, depressão, não é normal. Na quantidade que nós estamos lidando nos dias de hoje, a maioria dos aconselhamentos pastorais giram em torno desses assuntos. Às vezes a gente fica assustado de ver que você tem ali um menino de 11 anos que já pensou em se matar, 12, 13 anos comido por depressão. Não é normal, não é normal. Eu não quero aqui entrar no mérito daquilo que é químico, não quero entrar nesse mérito, mas o fato é de que parece-me, de que é assim que os filhos de Jezabel têm agido sobre uma geração inteira, uma geração que está se entregando à luxúria, uma geração que está se entregando ao medo, ao pavor, ao desânimo, uma geração que está se entregando à depressão. Se você não cuidar, se você acolhê-los, se você abrir espaço, se você alimentá-los, eles vão tomar conta da sua mente e do seu coração, e eles vão te afastar completamente daquilo que Deus tem para a sua vida. Dá uma olhada comigo rapidinho na vida de João Batista. A palavra do Senhor diz em Lucas 1,17, a respeito de João Batista, a palavra fala, ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. João Batista, quando veio no espírito e veio no poder de Elias, tanto é que alguns questionavam, é Elias que voltou dentre os mortos? E Jesus faz ali um jogo de palavras em Mateus 11,14, ele diz, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, falando de João Batista. Mas é por quê? Porque João veio no espírito e no poder. A obra de João, o tom de João, não era o tom só dele, mas era o tom de Elias. Por que ele veio no espírito e no poder de Elias? Porque nos dias de João Batista, Jezabel e seus filhos tinham se levantado de novo. A prostituição e a luxúria estavam comendo solta nas esferas de poder. E quando João vê isso, ele vira para Herodes e fala assim, você está errado, você se amaziou com a esposa do seu irmão Filipe, e você não pode fazer isso, você sabe disso muito bem. Herodes fica doido da vida, manda prender João Batista. Só que Herodias, que devia ser irmã de Jezabel, de sangue, ficou mais enraivecido, falou, enquanto eu não matar João, eu não descanso. Um dia uma festa que Herodes deu, botou a menina para dançar na frente de Herodes. Irmãos, a Bíblia diz que a dança que a menina fez foi tão sensual, foi tão provocativa. Eu não sei o que foi, se foi boquinha da garrafa, eu não sei o que aquela menina fez. Eu só sei que o Herodes ficou doido, porque o homem é um bicho besta. Homem pede a luta para a mulher, é a coisa mais simples do mundo. Herodes ficou e falou, pede no que você quiser, eu te dou até metade do meu reino, pede o que você quiser. A menina volta para a mãe e fala, mãe, o que eu peço? Ela diz, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. É isso que eu quero, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Sabe por quê, irmãos? Anota o que eu vou te dizer agora. Porque Jezabel, o espírito de Jezabel, odeia os profetas que não se vendem. Jezabel odeia uma igreja que anda em santidade, odeia o ministério que se levanta para endireitar os caminhos e preparar o caminho para a manifestação do Senhor, odeia o ministério que começa como João começa dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jezabel não gosta daqueles que não se vendem, que não se deitam nos túmulos e no altar de Baal e que preparam o caminho dizendo, é sobre Jesus, e que quando quer receber qualquer tipo de glória apontam para o Senhor e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você fica aqui, ó. É por isso que você tem que orar pelos seus pastores. Posso ouvir um amém? É por isso que você tem que orar pela família dos seus pastores. É por isso que você tem que orar pelo seu líder de célula, pelo seu supervisor, porque eles estão sendo dia e noite bombardeados por esse espírito maligno para que se vendam, para que assumam, desculpa você que é progressista aqui, para que assumam nas suas pregações o discurso do politicamente correto, que é uma grande idiotice.
para que deixem de falar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre céu, sobre inferno, sobre certo e errado, sobre absolutos. E tem um absoluto: Deus é santo. Vai ler Jesus, irmão. Jesus é o cara mais politicamente incorreto que já existiu. Sim ou não? Não estava nem aí. Jesus conversava com os caras assim: sofrereis, raça de víbora. Jesus, o Filho de Deus. Não sei você, mas eu prefiro ouvir Jesus do que ouvir o mundo. Acabe, de alguma forma, ouve as palavras de Elias, 1 Reis 21, e parece que de alguma forma ele estava arrependido dos seus maus caminhos. Tanto é que Deus tinha dado um juízo sobre ele, e Deus falou assim: Acabe, eu vou te poupar por hora. Era para você morrer mais ruim, mas você vai morrer meio ruim só, porque você deu um arrependido. Mas não parece que Acabe colocou no caminho da vida aquele seu arrependimento. Talvez foi mais um remorso do que um arrependimento. Da mesma forma, da mesma forma que Herodes mandou prender João, Herodes tinha uma certa afeição pelas palavras de João. A Bíblia diz em Marcos 6, versículo número 20: porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia as palavras de João, ficava perplexo, e o escutava de boa vontade. Herodes ia lá, e ele, apesar de se sentir temido e acuado por João, ele gostava de ouvir aquilo que João falava. Aquilo de alguma forma tocava na sua alma. E é isso que o espírito de Jezabel faz. O que o espírito de Jezabel faz? Eu gosto da palavra, eu admiro a pregação, eu gosto da dinâmica, eu gosto das piadinhas, eu gosto da chibatada, eu gosto do blá blá blá, eu gosto não sei o que lá. Só que na hora que eu sair daqui, eu vou continuar vivendo como eu estou. Eu vou viver do jeito que eu tenho vivido. Legal, João, mas eu vou continuar amaziado com Herodias. Legal, João, mas eu não vou mudar nada. Herodes gostava de ouvir, talvez aquilo acendia uma centelha, ele desfrutava temporariamente de uma paz, mas depois isso tudo se perdia. E hoje eu estou falando com você que está aqui, meu irmão, você que é povo de Deus, você que até uma boa pessoa, gente boa, tome cuidado com os filhos de Jezabel. Porque se este aqui é o seu único momento na semana de conexão espiritual, se esse aqui é o seu único momento na semana de cantar ao Senhor, de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor, se é só nisso que você está, há algo errado no seu coração. Se você está aqui semana após semana, bate palma, elogia a palavra, fala sobre isso, mas enquanto você está me ouvindo, você já decidiu: eu não vou mudar meu caminho. Você já decidiu: eu vou continuar dormindo com a minha namorada. Você já decidiu: eu vou continuar traindo a minha esposa sempre que eu tiver oportunidade, sempre que eu viajar. Eu vou continuar bebendo. Você já decidiu no seu coração: eu vou continuar fumando, eu vou continuar fazendo essas coisas. Legal, pastor, mas eu vou continuar. Por quê? Porque os filhos de Jezabel estão muito próximos de ganhar a sua mente e o seu coração. Eles estão anestesiando o seu entendimento, estão anestesiando a sua compreensão, as suas emoções, porque a palavra de Deus só é pregada e só é proclamada porque ela tem um sentido: glorificar a Deus e transformar o caráter daquele que a ouve. Isso é palavra de Deus. Você diz: mas e aí, pastor? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, em nome de Jesus Cristo: há um espírito de Elias liberado sobre nós. Há o Espírito Santo, e o Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer espírito de Jezabel. O Espírito Santo é mais forte, mais poderoso do que qualquer um dos seus filhos de Jezabel. Maior é aquilo que está em mim do que aquilo que no mundo está. Há um Espírito sobre mim que me capacita a pisar os pés nos passos de Deus. Há um Espírito sobre mim que me faz dizer não para toda porcaria desse mundo. Há um Espírito de Deus que me mantém em pé e que não me deixa me dobrar diante dos altares de Baal. Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele está sobre nós. Por isso eu estou aqui para te dizer que quando a gente se rende a Jezabel, a gente perde a perspectiva do que seja a igreja, porque aquele grupo está na igreja sem ser igreja. Eles estão ali para promover a desordem, a balbúrdia. Quando você se rende aos filhos de Jezabel, você faz da igreja um passeio.
faz da igreja um entretenimento, faz da igreja um jogo de futebol. Vou lá, vou ver se o atacante vai fazer o gol, vou ver se o pastor vai pregar bem, vou lá ver se o meio campo, os meninos vão tocar bem o louvor, vou ver se o juiz, o cara que vai dirigir o culto, não vai dar muito acréscimo no final. Faz da igreja um passeio. E isso aqui, essa igreja, cada pequeno grupo, cada ministério, não é um entretenimento, não é uma agenda, não é um passatempo. Nós somos a boca de Deus nessa geração. Nós somos o povo escolhido do Senhor, nós somos sacerdócio real, e nós vamos nos posicionar na nossa sociedade. Com o avanço dos dias de hoje, mentes e corações estão mais vulneráveis do que nunca aos ataques de Jezabel e de seus filhos. Você liga a sua TV, é só porcaria. Você recebe um gemidão no WhatsApp, você recebe tudo, é nude, é não sei o que. Tudo quanto é série que é feita querendo te levar para longe de Deus. A gente tem que ter um filtro gigantesco das coisas que a gente vai ver e ouvir, das influências que nós vamos receber. Escritores, diretores, artistas, gente da mídia, jornalistas, gente que nem mesmo sabe, mas que são peças que estão sendo manipuladas por Jezabel para promover o paganismo, para amortecer a sociedade, a palavra de Deus, trazendo sobre essa sociedade, como nunca antes se viu, um espírito de luxúria, de medo, de desânimo e de depressão. É isso que tem sido feito. Por isso eu quero te dizer, se você tem acesso à luxúria, se é fácil para você, está na palma da sua mão, grava o que eu vou te dizer. Nós precisamos aprender que nem tudo a que nós temos acesso deve ter acesso a nós. Nem tudo a que temos acesso deve ter acesso a nós. Sempre foi assim. Pega no Éden, por que Deus não escondeu outra árvore? Por que Deus não cercou a árvore do bem e do mal? Porque eles tinham acesso à árvore, mas a árvore não podia ter acesso a eles. É sempre assim. Nós temos que novamente nos posicionar e dizer: eu posso ter até facilidade, mas não é porque é fácil que é certo. Eu não vou escolher o caminho que é fácil, eu vou escolher o caminho que é certo. Há momentos na sua vida em que seu único filtro, sua única proteção, irmãos, vai ser a sua mente e o seu coração. E a sua mente e o seu coração não podem estar fazendo o jogo dos filhos de Jezabel. Eles precisam estar voltados para o Senhor Jesus Cristo e dizer: a minha mente é limpa, o meu coração é puro para a glória de Deus. Jezabel viveu há quase 3.000 anos atrás, mas ela ainda hoje tem filhos modernos que dizem: eu sou casado, mas eu posso viver como solteiro. Eu pertenço a Jesus, mas eu não preciso ter compromisso. Eu pertenço a essa igreja, mas eu não preciso ter um compromisso ético com essa igreja. Jezabel destruiu os altares porque odiava os profetas, e os profetas eram autoridade naquele tempo. Jezabel ataca as autoridades de Deus, os princípios de autoridade que Deus tem posto como um marco na sua igreja e como um marco na sociedade. E se Jezabel odeia a autoridade, se Jezabel ataca a autoridade, manipula a autoridade, a nossa resposta como povo de Deus é simples: nós vamos reforçar as autoridades que Deus constitui. Vamos reforçar. Pastor, líder espiritual da minha vida, meu líder, ensina os seus filhos a honrar a autoridade. Não vai nesse vento progressista. Ensina o seu filho a honrar professor. Sim senhor, sim senhora. Ensina o seu filho a ver com bons olhos os policiais, a ver com bons olhos os governantes. Ensina o seu filho a honrar autoridades, porque foi Deus quem fez assim. Deus trabalha com autoridade, e quando você quebra a autoridade, você quebra o favor de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes Deus promoveu o favor quando pessoas se colocaram debaixo de autoridade. Lembra de Davi? Saul perseguindo Davi de tudo que é jeito. De repente Davi é coado escondidinho dentro de uma caverna. Saul entra para tirar a água do joelho. Ele não sabe que Davi está ali. Porque é isso que a Bíblia diz. É isso mesmo. Lá na Bíblia como que fala? Não lembro como que fala, mas é tirar água do joelho. Pode ler lá. Fazer pipi, número 1. Saul está ali, Davi está aqui, para ele assim de costas. Ele fala assim: eu poderia matar esse cara agora, sim ou não, irmãos? Ele podia matar e acabava com aquela sangria toda. O que Davi fez? Davi cortou um pedacinho da capa e deu no pé. Porque o que ele falou assim? Eu quero mostrar para Saul que eu tive oportunidade, mas eu não vou passar sobre a autoridade dele. Ele é rei em Israel. Você está maluco, irmão? Comprando esse discurso que está aí fora de que não existe autoridade,
Que loucura é essa? Se sua mente pensa assim, os filhos de Jezabel estão encontrando espaço na sua mente e no seu coração. Seu pensamento está se deturpando, você está perdendo de vista aquilo que a Bíblia diz. Uma cultura que não respeita autoridades é uma cultura tomada pelo espírito do anticristo. Você fala, mas e aí, pastor? Essa loucura, essa luxúria, esse medo, esse desânimo, essa depressão que está escancarada na nossa cultura de hoje em dia. Jesus está dizendo em Apocalipse, capítulo número 2, Ele está dizendo, Deus não vai deixar passar isso em branco. Eu vou mandar o espírito de Elias para a minha igreja. A igreja é uma panagem de Deus nessa terra. A igreja é o diapasão de Deus nesse mundo. A igreja é o prumo de Deus para essa sociedade. A igreja é a voz profética sobre o mundo. O fim de Jezabel, 2 Reis, capítulo número 9. Elias é usado para ungir Eliseu. E ali ele estava profeticamente levantando uma nova geração. Eliseu é usado para ungir um novo rei chamado Jeú. Agora, veja isso, irmão. Veja o que acontece aqui. Quando ele unge Jeú, o Espírito de Deus entra em Jeú e Deus fala, Jeú, você vai fazer justiça pelo sangue dos meus filhos. E Jeú começa, lembra aquele filme Busca Implacável? Aquele cara que mata todo mundo para salvar a filha dele? E Jeú sai, irmão, a espada comendo. E Jeú sai cheio do Espírito de Deus, cheio da presença do Senhor, fazendo justiça na sua terra. Não estou falando para ninguém aqui. Vai até o momento que ele chega em 2 Reis, capítulo número 9, em Jezreel, diante do palácio. E a Bíblia diz que Jezabel estava ali no palácio, Acabe já tinha morrido pelo menos há 10 anos, e ela sai na varanda para ver quem está lá abaixo. Quem que está aí? E a Jeú, a Bíblia fala que ela estava pintando os olhos, pintando o seu rosto. E Jezabel estava ali cercada por 3 eunucos. Quem que são os eunucos? Eram homens que eram castrados para não oferecer nenhum tipo de perigo à rainha, para que o rei ficasse desconfortável e eles não pudessem flertar com a rainha. Ouça o que eu vou te dizer agora, ouça. Quanto mais perto você chega de Jezabel, mais ela gera em você um espírito improdutivo. Quanto mais perto de Jezabel você está, quanto mais você está ao redor dela, mais ela gera em você um espírito que não produz, que não quer crescer, que não quer ganhar pessoas, que não quer multiplicar, que não quer falar do reino de Deus, que só quer receber, 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 receber. Ela faz de você um eunuco espiritual. Uma pessoa que perdeu no seu espírito a capacidade de produzir, porque ela tocou sua mente e o seu coração. Ouça o que eu vou te dizer agora, isso é profético. É por isso que a nossa geração praticamente hoje cultua e venera relacionamentos que são improdutivos, relacionamentos homoafetivos, porque aquele relacionamento não pode produzir. E todo relacionamento que não pode produzir é aplaudido de pé pela nossa sociedade, porque fere o princípio de Deus que diz, sede fecundos, multiplicai-vos, encham a terra. Por isso que ela está cercada daqueles eunucos. Só que o negócio é o seguinte, irmãos, chegou nas portas do palácio um homem da nova geração, e sobre ele está a unção do Senhor. E quando ele vê que Jezabel está lá em cima, irmãos, nossa, como eu amo isso aqui. Jeú com os seus cavalos olha lá para cima e diz assim, quem está com o Senhor? E aqueles eunucos se entreolham e falam assim, é a nossa chance, joga Jezabel janela abaixo. E a Bíblia diz que ela vai caindo e o sangue já vai espirrando, é sangue na parede, sangue nos cavalos, porque é a morte que tinha sido predita para ela. E quando ela cai ali no chão, a Bíblia diz que os cavalos de Jeú atropelaram aquela mulher, pisaram, a Bíblia diz, pisaram sobre o sangue dela. Por que a Bíblia faz esse destaque? Porque o sangue na Bíblia é a força vital de alguma coisa. Por isso que há poder no sangue de Jesus, é a força vital. E Jeú começa o seu ministério de reinado pisando sobre o sangue daquela mulher, sobre sua força vital. Irmão, quando eu li isso, eu quero te dizer em nome de Jesus, eu disse, Deus, é isso que nós vamos fazer como povo de Deus. Nós vamos pisar sobre a luxúria, nós vamos pisar sobre o medo, nós vamos pisar sobre o desânimo, nós vamos pisar sobre a depressão, e nós vamos dizer, eu tenho uma unção nova sobre a minha vida. Eu tenho uma unção sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz, não nos foi dado espírito de covardia, mas espírito de poder.
Espírito sobre a sua vida não é covardia. O que está sobre sua vida, Paulo está dizendo a Timóteo, é um espírito de poder. Por isso nessa noite eu digo, Igreja Batista Memorial, quem está com o Senhor? Quem está com o Senhor? É tempo de nos levantarmos e nos posicionarmos em Deus. Fique em pé no seu lugar. É um chamamento do Senhor para a nossa vida, de nos levantarmos. Aleluia. É profético, irmão. Irmão, olha para mim, é profético. Jeú entra naquela cidade montado em seus cavalos, aleluia. E o nosso Senhor virá, ele virá cavalgando em seu cavalo branco, aleluia, aleluia. Ele virá sobre nós, ele veio, sua graça se manifestou sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida, ele diz, eu dei um tempo para você se arrepender, irmãos. Eu penso que o Senhor nessa noite está nos chamando. Eu estou aqui, eu sinto Deus em meu coração nessa noite, irmão. E eu quero te dizer, Deus está dizendo para nós como comunidade, o seu dia é hoje, o seu tempo é hoje, é agora. O Espírito de Deus passeia sobre a sua igreja. A obra de Deus está se manifestando. O Senhor quer te fazer livre do espírito de Jezabel. O Senhor quer te fazer livre dos filhos de Jezabel. O Senhor quer tirar da sua vida esse espírito de luxúria, de lascívia, de prostituição. O Senhor, meu irmão, minha irmã, quer te livrar do medo da morte, do medo de ver pessoas, do pavor. O Senhor quer tirar do seu coração esse desânimo em nome de Jesus. Quer dizer, eu não te fiz para ser improdutivo, você vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. E com todo o temor do mundo, com respeito aos médicos, psicólogos e psiquiatras que aqui estão nessa noite, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, toda depressão da alma pode ser curada para a glória do Senhor Jesus Cristo.